Muito boa noite, irmãos, meus irmãos amados, nossos amigos, nossos parentes. Boa noite a todos. Saudamos a igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Recebemos a todos no nosso ambiente de adoração a Deus, apesar de que ainda online, mas essa é uma condição que não impede naturalmente o adentrar à presença de Deus. E aqui nós estamos, e certamente Deus está conosco, porque a palavra dele diz que onde há 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estará também, e nós estamos. Temos mais de 3 pessoas, eu estou vendo aqui que algumas pessoas estão online, e eu gostaria muito que começasse a dar também algum retorno para que a gente pudesse ter certezas de como está a nossa transmissão, porque o meu feedback aqui é um pouco complicado em termos de equipamento e de operacionalidade. Entretanto, nas outras vezes eu creio que os irmãos conseguiram ouvir bem. Então vamos adorar a Deus. O nosso culto hoje pode ser que seja, quem sabe, o último culto online assim, mas sem ser presencial estritamente, porque as leis já estão saindo e talvez a igreja poderá ser aberta logo logo para juntos adorarmos a Deus. Se não de maneira total, mas pelo menos parcialmente, recebendo os irmãos parcialmente, eu acredito que as coisas vão acontecer dessa maneira. De qualquer maneira, estamos felizes de estarmos na presença de Deus e vamos adorar a Ele. Vamos começar fazendo uma prece, uma oração e agradecendo a Deus. Oremos, meus irmãos, onde quer que você esteja. Reúna sua família ao redor da mesa, no sofá, na cozinha, em casa, na área, no meio da rua. Reúna-se em família. Por favor, vamos criar um momento de adoração. Nós gastamos tanto tempo com outras coisas. Agora vamos investir tempo na presença de Deus. Feche seus olhos e vamos orar através desta oração. Oremos. Ó nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, Pai, Filho e Espírito Santo, em Tua presença, Senhor, entramos nesta hora, transformando o nosso escritório, nosso ambiente, num templo de adoração a Deus, para juntos, ó Deus, com a igreja do Senhor, onde quer que cada um esteja, adorarmos a Ti na beleza da Tua santidade. E sabemos, ó Deus, que só o Senhor merece. Toda honra, toda glória, toda força, sabedoria, poder, ações de graças pertencem a Ti, Senhor. São essas as palavras que os Teus servos diziam na visão de João. Amém, aleluia. Honra, glória, poder, e sabedoria, e força, e a salvação pertencem ao Senhor. E, ó Deus, nós partimos disso. E a nossa gratidão é exatamente por isso. Tens nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Mas a nossa maior gratidão está no fato de que a salvação pertence a Ti e Tu atingiste-nos, a cada um de nós, com esta grandiosa salvação. Louvado sejas, ó meu Deus, louvado seja o Teu nome. Louvado sejas nas famílias que se reúnem e se colocam diante de Ti. Ó Deus, recebe a adoração do Teu povo nesta hora, a igreja online, mas a igreja em adoração. Fica conosco e dirige cada parte deste culto em nome de Jesus. Amém e amém. Diga amém aí com a sua família, glorifique a Deus. Dê um aleluia bem forte, um glória a Deus bem forte, porque você está tendo o privilégio de adorar em família. Eu gostaria, meus irmãos, de ler na palavra de Deus como incentivo à adoração o Salmo número 9. Se você está com a sua Bíblia aí e puder abrir, faça isso. Leia comigo o Salmo número 9, que diz o seguinte: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Porque, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito
e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todo sempre lhes apaga o nome. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Versículo 7. Trono que erigiu para julgar. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, e contarei todas as tuas maravilhas. É claro que todas talvez a gente não consiga. Mas tudo aquilo que Deus fez por nós, dentro da nossa lembrança, e que pudermos, segundo essa Bíblia, segundo a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, nós deveremos contar. E o salmista diz claramente assim: eu em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Aleluia, aleluia. Então vamos permanecer na presença de Deus dentro dessa condição. E vamos adorar a Deus. Adoremos ao Senhor através de cânticos espirituais. Mas primeiramente eu gostaria que a gente cantasse um cântico intitulado Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Você deve lembrar dessa música. Ela é somente essa letra mesmo. Então eu creio que nós podemos cantar alegremente. Eu te louvarei, Senhor, como diz o salmista, e me alegrarei saltando de prazer. Nós saltamos por tantas coisas, porque não podemos também glorificar a Deus com expressões de alegria. Cante aí, eu te louvarei. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Quantos deuses que aparecem em nossa vida? Quantos deuses que aparecem e que às vezes a gente até idolatra eles, sem querermos, idolatramos. E podemos hoje lembrar essa condição, que às vezes a gente idolatra coisas como se fossem verdadeiros deuses, e não são. Só Deus é Deus, soberano. E quando a gente estiver na presença de coisas que a gente acha que são tão poderosas e fortes, cuja atenção nossa é toda voltada para elas, como se elas tivessem um poder especial, lembremos desse cântico. Na presença dos deuses, eu cantarei louvores, sim, ao meu Deus. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Repete. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Bom, então,
colocando essas palavras diante de Deus e adorando a Ele na beleza da sua santidade, vamos compreender nesse momento quanto precisamos de Deus e quanto não merecemos estar na sua presença. Então vamos orar, fazer uma oração de confissão e já ao mesmo tempo de intercessão, e confessar a Ele nossa ínfima condição de homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, todos os pecadores, que precisamos urgentemente da presença do Senhor. Então oremos, irmãos. Ore, você pai de família, mãe de família, você jovem, ore, onde está? Acompanhe a oração junto com a sua família, diga amém, diga seus aleluias, mas diga na presença do Senhor. Ó Deus, colocamos-nos diante de Ti para confessar a nossa culpa, nosso pecado. Ó Deus, nossos esquecimentos da Tua palavra, às vezes que nós erramos o alvo, que nós erramos o caminho, que nós não decidimos pela Tua palavra, Senhor, confessamos nossos pecados a Ti e por eles pedimos perdão. Embora sabendo que lá na cruz Tu já perdoastes, ó Deus, mas Tu requeres de nós essa condição de contrição, nos colocando na Tua presença, pedimos-te perdão, Senhor. Pecamos por palavras, por pensamentos e por obras. Pequeno probleminha, meus irmãos, aqui na transmissão, mas nós já estamos retornando e nós vamos continuar então, louvando a Deus agora através de cânticos espirituais. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para uma música que diz assim: vem, derrama paz sobre nós. Então vamos cantar. Vem, derrama paz sobre este povo que se chama povo teu. Cante conosco, vem, derrama paz. Vem, derrama paz. Vem, derrama bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja toda tua. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja toda tua. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Ele é exaltado para sempre nos céus. Cantem. Ele é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltado nos céus.
vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltado, o Rei exaltado nos céus. Exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Glória a Deus. Assim glorificando a Deus. Estamos tendo uma dificuldade aqui com a questão de armazenamento e estamos tentando contornar. Já fizemos vários esforços, mas os irmãos tenham um pouquinho de paciência. Eu vou partir de imediato a mensagem da palavra de Deus. Já cantamos, já oramos e vamos meditar um pouco do tema que nós escolhemos para a igreja através da oração do Espírito Santo nesta noite. E eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo 16. João, capítulo 16, versículos 25 até o versículo 33. Se por acaso a transmissão parar, os irmãos me deem um tempo para que eu possa reacionar o sistema. Questão de um segundo apenas, para que eu possa assim continuar fazendo essa transmissão. Vamos então ler a palavra de Deus, João capítulo 16, versículos 25 até o versículo 33. O título aqui é Palavras de Despedidas. Palavras de Despedidas. São as palavras finais de Cristo. E nessas palavras finais de Cristo, ele faz algumas revelações para a igreja. Especialmente para os apóstolos, para os seus discípulos, mas ele está deixando uma palavra para nós, e certamente essa palavra chegou até os dias de hoje. E diz o seguinte, capítulo 16 de João, versículo 25 em diante. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai, e entrei no mundo, todavia deixo o mundo, e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos, agora é que falas claramente, e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que tu sabes todas as coisas, não precisas que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhes Jesus, credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos por cada um para a sua casa e me deixareis só. Contudo não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. São essas as palavras finais de Jesus aos seus amados apóstolos, que nós temos considerado como título Revelações Finais de Cristo. Instrução, desafio e encorajamento. Meus irmãos, o contexto desta palavra que foi dada são os preparativos finais para a morte de Jesus. Pode ver na sua Bíblia que imediatamente depois vem o registro da oração sacerdotal e depois vem a história de Jesus no Getsemane. Portanto, é de fato o preparativo final para a morte de Cristo. Ele havia cumprido a sua missão, estava encerrando, havia anunciado o Consolador, o Paracletos divino, para vir e estar para sempre com a igreja, consolando, orientando e intercedendo pela igreja. E então, esse é o contexto, né? E esse texto, ele evoca aqui um detalhe interessante, que é a questão das parábolas, porque os discípulos falam que Jesus Cristo está falando claramente. No começo ele fala que vai chegar a hora que ele não falará mais por figuras que eles entenderão, e de repente ele começa a explicar alguma coisa muito mais clara, e os discípulos entendem, aliás os apóstolos entendem, e
simplesmente afirma isso para Cristo, mas Cristo deixa claro para eles que não é tão simples assim, que eles estão achando que está tudo tranquilo agora, mas eles depois vão ter dificuldades desafiadoras com essa palavra que eles dizem que estão crendo. Portanto, parábolas sempre estiveram presentes no ministério de Cristo. Mas pelo menos aqui no Evangelho de João ele usa, no capítulo 10, uma figura de linguagem do bom pastor. Quando ele diz assim, eu sou o bom pastor, ele usa a metáfora. E no capítulo 15 ele usa a metáfora também quando ele diz assim, eu sou a videira verdadeira. E aí ele muda um pouco o linguajar, mas de modo geral são as parábolas que ficam na palavra de Jesus. De maneiras que essa temática é uma temática interessante porque e um pouco assim, digamos, conflitante, porque num determinado momento Cristo fala assim, eu digo que não rogarei mais ao Pai, vocês pedirão e eu não rogarei mais ao Pai. E Jesus Cristo quer com isso mostrar que a comunhão da igreja com Ele, com o Pai e com o Espírito Santo se tornará tão grande, tão perfeita, que não precisava haver mais essa condição da intercessão diretamente como a gente entende aqui na teologia cristã. Mas para isso é necessário que a gente entre num grau de intimidade e de comunhão com o Pai, através do Filho e através do Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, vamos ver um pouco dessas revelações finais de Cristo em 3 situações, pelo menos resumidas em 3 situações. A primeira situação que aparece aqui no texto é uma situação que eu chamo de instrução. Ele baixa uma instrução para a igreja que é muito forte. E essa instrução diz respeito a igreja lembrar de manter a intimidade com Jesus. Intimidade com Cristo. Nos versículos 25 em diante, ele deixa isso muito claro quando ele afirma que não falará mais por meio de figuras, mas que virá a hora e que ele não vai falar assim de maneira sem comparações e falará diretamente a respeito do Pai. E diz também que naquele momento eles pedirão e não mais rogará ao Pai por eles, porque ele diz, o Pai vos ama, visto que tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Nesse texto, especialmente até o versículo 28, quando ele diz, vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para meu Pai, podia-se compreender que talvez essa intimidade estaria danificada, porque Jesus, que está fazendo todo esse processo de ponte ali, subiria para o Pai, não estaria mais com eles, mas foi exatamente o contrário. Jesus está dizendo que essa intimidade vai aumentar, e eles creem, pelo menos eles agora afirmam que creem, e para isso é necessário que se mantenha esta intimidade com Deus. Jesus sempre nos ensinou a orar, a pedir as coisas para o Pai, mas Jesus mostrou com isso que isso é parte da intimidade da nossa relação com Deus. E quanto maior a nossa intimidade com Deus, mais os céus se descortinam para nós. Quanto maior tempo gastamos em oração, conversando com Deus, claro, através de Cristo e pela instrumentalidade, pela força do Espírito Santo que, segundo a própria palavra de Cristo, já habita em nós, o que nos dá total condição de, como seres espirituais, nos apresentarmos diante de Deus, na intimidade com Deus, vendo o céu se descortinar para nós. Sim, é essa condição que nos eleva a condição de podermos orar, de podermos ser pessoas de oração, de conversarmos com Deus, de podermos falar da sua palavra, glorificar a Ele por sua palavra, pelo cumprimento dessa palavra em nós e adorá-lo na beleza da sua santidade por tudo que Ele tem feito. Mas é preciso, meus irmãos, entender isso. Jesus só falou isso para os apóstolos, prevendo essa maior intimidade deles com o Pai e com o Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo seria dado posteriormente e eles deveriam entender isso. Quando naquele momento eles compreenderam mais fortemente, é porque a luz do Espírito Santo caiu sobre eles
E eles disseram, agora nós cremos. Então, como nós precisamos desesperadamente dessa luz do Espírito Santo para podermos afirmar isso. Então, meus irmãos, nós iremos continuar aqui. A intimidade do Senhor, diz a palavra de Deus, é para os que o temem, aos quais Ele os fará e dará a conhecer a sua aliança. Assim diz o Salmo 25, 14. Não podemos entender que há intimidade entre nós e Deus se nós não buscamos essa intimidade. Se nós não exercermos, não fizermos o exercício dela. Então é preciso buscarmos ao Senhor. E nesse momento, quando Cristo fala isso para os apóstolos, Ele está se referindo exatamente a essa questão. É preciso que haja realmente intimidade. Eu nunca esqueço de uma história que foi contada por um irmão que já está na glória. Um irmão, naquela época já de idade um pouco avançada, e ele contou a história de um senhor de idade muito simples que foi interceptado por um senhor que se achava sábio, inteligente, sabichão, e dizia compreender um pouco da palavra de Deus, e aproximou-se daquele crente simples e humilde e perguntou: eu não entendo por que Deus, que sabia tudo, que conhece tudo, sabia que Abraão tinha condições de sacrificar o seu filho pela fé, permitiu que Abraão fizesse todo aquele processo de subir ao monte, levar o seu filho, colocar as lenhas, amarrar o seu filho e levantar o cutelo para sacrificá-lo, até ouvir a voz do anjo que dizia: não faças tal. Ora, Abraão havia dito anteriormente: meu filho, o cordeiro Deus proverá. Era um cordeiro que seria sacrificado como de costume no culto judaico. Entretanto, aquele homem não entendia por que foi preciso todo esse processo. E ele perguntava e indagava e questionava aquele crente simples. Então aquele homem humilde disse assim: bom, Abraão, Deus realmente conhecia da fé de Abraão. Deus sabia que Abraão tinha fé suficiente para levar o seu filho até a última instância do processo sacrificial. Mas nós não sabíamos de nada. E Deus permitiu que assim acontecesse, para que assim ficasse registrado. Então, meus irmãos, o registro ficou. E esse registro faz parte da intimidade de Abraão com Deus. Os que me buscam, me acham. Os que de madrugada me buscam, me acham. Assim diz a sabedoria divina, o poder de Deus. Quem quer ter intimidade com Deus, precisa exercitar. Aqueles apóstolos, aqueles discípulos iriam compreender depois que o que Jesus estava falando neste momento precisaria deste grau de intimidade maior para se manter na fé que eles posteriormente iriam dizer: agora nós cremos. Então essa foi a instrução que Jesus Cristo disse para a igreja. Chegará um momento em que eu nem precisarei mais rogar a Deus por vós. Tal é a intimidade que vocês terão com o Pai, que falarão com Ele como se fala com qualquer outro. Mas há uma segunda colocação que eu gostaria que os irmãos entendessem aqui, que diz respeito a essas revelações finais. E essa instrução, irmão, é para a igreja toda de hoje. É como se Jesus estivesse presente fisicamente hoje, dizendo para a igreja: não esqueçam, eu vou partir, mas a primeira instrução que eu deixo: mantenham a intimidade comigo e com o Pai e com o Espírito Santo. Essa é a vitória de vocês. A segunda revelação que ele coloca aqui é um desafio. Ele lança um desafio, que é o grande desafio de crer. De lembrar que a fé pode produzir alguns conflitos. E está lá dos versículos 29 a 32, quando aqueles homens disseram assim: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de alguém para te perguntar. Por isso cremos que tu vieste de Deus. E Jesus pergunta: credes? Agora? Veja, é uma pergunta muito forte.
credes agora? Agora que tudo está bem? Agora que tudo está resolvido, que vocês compreenderam pela força intelectual do vosso saber? Credes? Eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só, contudo eu não estou só. Aqui um grande desafio, meus irmãos. O desafio de crer. Não é tão simples alguém dizer assim, eu creio. Aqueles apóstolos haviam dito, eu creio. Jesus fizera tanto por eles, curou enfermos, deu vista aos cegos, fez os surdos ouvirem, mudos falarem, ressuscitou mortos. Aqueles homens não deveriam precisar de mais nada para fazer essa afirmação, eu creio, nós cremos. Pois Jesus já havia dado provas suficientes de que ele era de fato o Filho de Deus e que havia sido enviado pelo próprio Pai para exercitar e fazer a missão de salvação da humanidade. Mas, infelizmente, eles agiram assim. Eles creram. Os teólogos entendem que eles creram pela iluminação do Espírito Santo. Aquela luz iluminou eles naquele momento. O Espírito Santo atuou fortemente sobre eles para eles serem iluminados, como assim acontece. Hoje nós não temos mais revelações, não preditivas do tipo que nós tínhamos do tempo bíblico, mas nós temos a iluminação do Espírito. E o Espírito Santo tem iluminado muita gente para transmitir recados muito importantes da parte de Deus. Se a humanidade está sofrendo consequências desastrosas, é porque não tem ouvido, não tem recebido essa iluminação, ou não tem dado vistas à luz que o Espírito está lançando sobre as trevas do mundo, para que as pessoas compreendam. Mas por um momento aqueles homens compreenderam, e eles disseram, nós cremos. E eles disseram, porque cremos que tu sabes todas as coisas, porque da tradição judaica, especialmente num compêndio escrito chamado Talmud babilônico, a ideia era que o Messias, quando viesse, seria o super sábio, conhecedor de todas as coisas, inclusive conhecedor também dos problemas teológicos que tanto perturbavam a mente dos judeus, especialmente perguntas ligadas à salvação da alma, à condição da alma, à nossa partida para ir ao encontro do além. Essas perturbações eram muito fortes. Eles achavam que o Messias iria responder tudo isso. E Cristo vem simplesmente dizendo assim, eu sou a vida eterna. Quem entrar por mim será salvo. Então, eles precisavam compreender essa situação. De maneiras que eles creram. Né? E eles não precisavam esperar um Messias naquela condição. Porque Jesus já havia dado provas de que ele era de fato o Messias. Né? E o desafio estava aí. Vocês dizem que creem. Mas há de chegar um momento em que essa fé que vocês dizem que têm será provada. E vocês serão dispersos. Jesus aqui usou um eufemismo. Na verdade, eles não seriam nem dispersos. Eles iriam dar provas de que eles não criam de fato. Eles fugiriam. Quando Jesus diz seriam dispersos, é porque eles fugiram. Então Jesus foi eufêmico, ou seja, ele amenizou a situação. Usou uma figura de linguagem aqui para amenizar a situação. Porque na verdade o que aconteceu, alguns dias depois, quando Jesus Cristo saiu do Getsêmani, foi preso e foi levado à crucificação, diz a palavra de Deus que eles fugiram, não ficou um só. Até Pedro, que era mais ousado, saiu se escondendo, foi interpelado por 3 vezes e negou por 3 vezes. Uma coisa tremenda. Jesus ficou só. E vejam, meus irmãos, os 12 apóstolos eram todos da intimidade de Jesus. Não seria o fato da gente reavaliar a nossa intimidade com o Pai, a nossa intimidade com Cristo? Se dizemos que cremos, será que é nesta condição que o texto nos apresenta? Que não seja, que seja uma condição verídica, verdadeira, profícua, produtiva, que seja assim. E então Jesus Cristo lança esse desafio. Não esqueçam, vocês dizem que creem, mas na hora H vocês darão provas
de que não creem. Então, o que vocês querem escolher? Querem ter uma atitude verdadeira agora? Ou querem permanecer com uma crença tipicamente intelectual? De maneira, irmãos, que esse é o desafio que Jesus Cristo lança. E por último, ele lança um encorajamento, que é próprio de Jesus, próprio da palavra de Deus, próprio do Pai. A gente lê o Velho Testamento e, apesar de histórias difíceis e complexas que ali estão escritas, há também palavras de encorajamento de ponta a ponta, não apenas nos Salmos, palavras que encorajam o cristão a se manter firme na fé, na esperança da vida eterna, na esperança do Pai, de que o Pai está vendo tudo, de que o Pai vai abençoar, de que Deus não dormita, não cochila, nem dorme. Diz o Salmo 121, que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ele está vendo tudo. Nós estamos seguros nas mãos de Deus. Então Jesus deixa uma palavra de encorajamento. Isso está exatamente no versículo 33, quando ele diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Neste momento ele está dizendo que até a fuga dos apóstolos, até a fragilidade da fé daqueles homens está dentro dessa condição que ele coloca aflitiva. São as aflições, as angústias. Por isso Cristo chama de passais por aflições. Mas ele deixa o encorajamento. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele fala de paz, de conforto, de segurança, né? Isso foi dito para que os apóstolos entendessem o seu lugar. Reconectando, irmãos, e para, sobretudo, continuarem firmes na fé. É assim que Jesus Cristo coloca a sua palavra de encorajamento. Os apóstolos precisavam entender que a vida se resumiria à experiência momentânea que tinha ao lado de Cristo, mas muito mais do que isso, que essa vida iria muito mais além. Por isso, quando Cristo conversa com eles essas palavras finais, dando instruções que ficam para a igreja, desafiando eles a entenderem que tipo de fé era que eles tinham, e ele termina encorajando, dizendo: não se preocupem, as aflições vêm, mas partam dessa base específica, que não é nem um pressuposto, dessa certeza: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas, meus irmãos, então essa é a condição. E nós precisamos compreender essa palavra à luz dessa necessidade que nós temos de enxergar as coisas de Deus muito mais além daquilo que de repente elas são. Os apóstolos entenderam apenas que se resumiria ali a condição. Mas Cristo estava chamando eles para mostrar: há muito mais a viver, há muito mais a experimentar. Busquem a intimidade, aceitem o desafio de crer e recebam o meu encorajamento. É esta a palavra de Deus para nós nesta noite. E é esta palavra que eu gostaria que os irmãos deixassem inculcada na vossa mente, uma palavra espiritual, uma palavra de fé, uma palavra para que a nossa vida seja uma vida produtiva na presença de Deus. Que Deus, portanto, nos abençoe. Eu ainda gostaria de encerrar este momento cantando um hino com a igreja. Se os irmãos tiverem a sua Bíblia e tiverem o seu inário, eu gostaria de chamar os irmãos para cantarem comigo o hino de número 131, que tem como título Tempo de Ser Santo. Convido os irmãos para cantarem comigo este hino e vamos ver se a gente tem condições de encerrar o vídeo dentro da capacidade técnica que nós temos aqui, cantando ainda este hino. Você deve acompanhar com a sua família. Este hino deve ser um hino de santidade, um hino de busca de santidade, de purificação da nossa vida, mas de capacitação, porque aqueles homens, eles não entendiam o que significava isso. Para ser santo, tempo has de guardar.
Portanto, buscar assim a condição de, se quisermos ter essa intimidade com Deus, por Cristo e pelo Espírito, aceitar o seu desafio e receber o seu encorajamento, precisamos entender que precisamos investir de nós mesmos, do nosso tempo, da nossa mente, na presença de Deus. E no 131, você deve estar com a sua Bíblia aberta e o seu inário, você deve cantar comigo. Hino 131. Vou tocar aqui ao teclado, espero que os irmãos consigam me acompanhar também. Cante. Para seres santo, tempo has de tomar, com o grande mestre, seu livro estudar, has de sempre amá-lo, aos fiéis valer, e as bênçãos celestes de Deus receber. Para seres puro, tempo has de encontrar, a sós com teu mestre, muito frequente está. Teu olhar bem fito, nele sempre ter, teus atos provando seu grande poder. Para seres forte, tempo has de buscar, ao mestre seguindo, por onde for, no gozo ou tristeza, sempre obedecer ao seu bom conselho, com fé recorrer. Para seres útil, tempo has de guardar, ser calmo e paciente em todo lugar, ter a sua graça e mostrar amor, contente e submisso aos pés do Senhor. Amém, meus irmãos. Receba essa palavra como uma palavra de Deus. Que essa semana seja uma semana de bênçãos, uma semana coberta de razões para muita gratidão. Que seja uma semana também santificadora. Oremos ao Senhor, encerrando este momento. Grande Deus e Pai, te louvamos por tua palavra. Te louvamos, Senhor, pelos cânticos. Te louvamos pela reunião da tua igreja. Te louvamos, inclusive, pelas dificuldades técnicas que tivemos aqui nos nossos aparelhos. Te louvamos, ó Deus, por essa condição, porque sabemos que lá na glória celestial nenhuma dificuldade teremos para te adorar e para exercer uma liturgia perfeita diante de ti. Senhor, conduz-nos para a vida e que a vida seja para nós uma liturgia sagrada, que a gente possa adorar-te, que a gente possa aceitar, ó Deus, a instrução da tua intimidade, que a gente possa aceitar o desafio de crer verdadeiramente, que a gente possa receber o teu encorajamento na certeza de que tu venceste e nós venceremos também. Dá-nos a tua paz, fica conosco, abençoa o teu povo,
Eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Oremos. Receber a bênção, meus irmãos, através da oração final. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre, até o dia eternal de Cristo Jesus, hoje e eternamente. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, sejamos muito agraciados e tenhamos uma semana muito abençoada.